Irmãos, nós estamos trabalhando, ministrando, né, uma série de mensagens chamada Simples e Extraordinário. Diga comigo, simples e extraordinário. Diga assim, o extraordinário também se manifesta pelo simples. Amém? Simples assim. O extraordinário também se manifesta pelo simples. Talvez você está chegando aqui hoje pela primeira vez, né? A gente está na segunda palavra, a série começou na semana passada, né? Ela já está no nosso canal do YouTube. Se você não conhece o canal, Catedral Metodista Oficial, lá tem todas as mensagens que são pregadas nos domingos pela manhã e à noite, às terças-feiras também, e essa mensagem deve estar lá por volta de terça-feira, você já pode consultá-la lá, e as outras mensagens também que nós pregamos, é a primeira mensagem da série. Então, você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Essa é uma igreja que está aqui nesse lugar há mais de 120 anos e se reúne aqui e no Expansão também, que está acontecendo agora, um culto lá também, juntamente com esse. Algo que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite, são algumas atitudes que nós precisamos desenvolver que nos levam a viver coisas extraordinárias em Deus. Há um conceito muito equivocado na nossa vida, errado, eu diria, que nós pensamos muitas vezes que as coisas extraordinárias de Deus, elas acontecem de uma maneira mágica, como se fosse um conto de fadas, como se fosse um passe de mágica. E quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que não é bem assim. Deus, Ele utilizou atitudes humanas na terra para manifestar coisas extraordinárias. É interessante que Deus escolheu um meio de agir na terra muito especial. E sabe qual é esse meio? Através da sua vida, através das suas atitudes. Eu e você, nós manifestamos o extraordinário na terra. Amém? Diga comigo, eu manifesto o extraordinário na terra. Você crê nisso, querido? Mas crê mesmo? Crê ou você está repetindo porque eu te pedi? Você manifesta o extraordinário na terra, querido. Entenda isso. Mesmo com as tuas limitações, mesmo com os teus possíveis defeitos, mesmo com a sua história. Quem sabe a sua história é uma história até difícil, é uma história triste, de situações complicadas. Deus escolheu manifestar coisas extraordinárias na terra através da sua vida. E por isso eu tenho que perguntar para você nessa noite, antes de ler a palavra, qual tem sido a sua atitude para viver o extraordinário de Deus? Qual tem sido a sua atitude? Nós estamos no ano do extraordinário. Nós estamos numa série simples e extraordinária. Nós estamos dizendo, olha, Deus tem coisas extraordinárias reservadas para você. Nós estamos orando, nós estamos liberando sobre a vida da igreja. Esse é o ano do extraordinário. Esse é o ano que Deus vai gerar coisas extraordinárias na sua vida, na sua casa, na sua parentela, na sua geração. Esse é o ano que coisas vão ser rompidas na sua vida. Mas eu pergunto a você, querido, qual tem sido a sua atitude em relação a isso? O que você tem feito? Você acha mesmo que as coisas extraordinárias de Deus vão acontecer de braço cruzado? Você de braço cruzado e Deus trabalhando? Você acha mesmo que Deus criou você e tem um plano grandioso, maravilhoso para a tua vida, mas esse plano vai se concluir com o teu braço cruzado? Vai se concluir você não fazendo nada? Será que é assim? Será que é esse o padrão que nós encontramos na Bíblia? Será que é esse o padrão que Deus escolheu atuar na Bíblia? Eu acredito que não. Vou te dar alguns exemplos antes de ler o texto principal da palavra. Por exemplo, quando o povo sai do Egito e diante do Mar Vermelho, Deus, então ali, nós lemos o texto de uma maneira extraordinária, impressionante, abre aquele mar, e o povo, muita gente, uma multidão de milhares de pessoas,
passam em terra seca diante daquele mar. Mas se você perceber, pouco antes desse acontecimento, Deus pede para que Moisés levantasse o seu cajado e que o povo marchasse. Ou seja, antes do mar ser aberto, Moisés levanta o cajado e o povo marcha. Um pouco depois, antes das muralhas de Jericó virem ao chão, antes da conquista de Jericó, uma coisa extraordinária acontece, aquelas muralhas de Jericó são derrubadas. Mas antes disso, o que Deus fala? Olha, pede para o meu povo rodear a cidade por 7 dias, pede para os sacerdotes tocarem as trombetas, pede para o povo gritar, e após isso, as muralhas irão cair. Percebe que eventos extraordinários estão ligados a atitudes, muitas vezes simples na terra, mas que são direcionadas por Deus. Por exemplo, se você for no Novo Testamento, você vai ler em João capítulo 2 que Jesus transformou água em vinho. Sim ou não? É extraordinário isso ou não? Você já viu água se transformar em vinho? Já viu alguma coisa parecida com isso na terra? É algo extraordinário, fora do comum. Mas o fato é que antes disso acontecer, Jesus pede para que umas talhas de pedra, uns potes de pedra, fossem enchidos com água. Ou seja, Jesus não faz aquele milagre assim, ó, pá, pode ir lá conferir que foi transformado, fiquem tranquilos, o casamento de vocês estão salvos. Não! Jesus chama os empregados, Jesus dá uma ordem para eles, Jesus conversa com a sua mãe, Jesus está ali com os discípulos, está mostrando para eles a dinâmica do milagre, e após todo esse enredo, a água é transformada em vinho. Pouco depois, nós lemos em João capítulo 11, que Jesus ressuscita Lázaro. Você já viu alguém ressuscitar? Como algo extraordinário? Eu já vi. Eu já pude presenciar um negócio desse. Não num ofício fúnebre, tá? Como Jesus fez. Mas num momento de oração, de intercessão, alguém que havia, o seu coração parou, a pessoa ali, naquele momento, estava sem os seus sinais vitais, e nós oramos, e aquela pessoa voltou à vida. Sem nenhuma massagem, sem nada. Mas, assim, algo extraordinário, não é uma coisa que a gente vê todo dia. Não é algo que a gente vê acontecer de uma maneira normal, corriqueira. E Jesus praticou isso em diversos momentos, mas em João capítulo 11 diz que ele ressuscita Lázaro. Mas você percebe o que acontece antes? Ele pede para que a pedra do túmulo fosse removida. Ora, Jesus não teria poder para remover aquela pedra? Jesus não, a gente até canta a música, remove a minha pedra, não é? Mas na verdade não foi Jesus que removeu, não, foram os discípulos, ele pediu para que a pedra fosse removida. Jesus não teria poder para remover aquela pedra sozinho? Jesus não teria poder para fazer tudo sozinho? Sim, teria. Mas por que ele pede alguém para fazer isso? Por que ele pede alguém para desenfaixar Lázaro quando ele sai do túmulo? Percebe que eventos extraordinários estão ligados a atitudes na terra? Por exemplo, em Lucas capítulo 5, a Bíblia fala que os discípulos voltam frustrados de uma pesca. Eram pescadores, trabalharam a noite toda. Jesus ali ensina a palavra para eles, se relaciona com eles e pede para eles, voltem para o mar e lancem novamente a rede, mas agora do outro lado. Estão lembrados disso? Jesus não poderia dar uma pesca maravilhosa para aqueles discípulos sem a necessidade deles lançarem novamente a rede? Jesus não poderia fazer algo de uma maneira que os peixes aparecessem na praia, de uma maneira assim espetacular, né? Pirotécnica, e um monte de peixe começasse a pular do mar e chegasse até a praia sem eles fazerem nada? Poderia. Mas por que será que Jesus pede para eles? Entenda o drama do milagre. Jesus pede para eles, a Bíblia diz que eles já lavavam as redes. Jesus pede para eles pegarem as redes novamente, voltarem para o barco e voltarem para o mar e lançar a rede de novo, depois de uma noite inteira sem pegar nada. E a Bíblia diz que eles voltam com uma grande quantidade de peixes.
Era tão grande que eles tiveram que dividir. Eles não conseguiram administrar sozinhos aquela pescaria. Eles dividiram, eles chamaram os companheiros de outros barcos, outros pescadores, para ajudarem, para que eles pudessem levar o resultado daquela pescaria para as famílias e para a praia. Percebe, querido? Eventos extraordinários em toda a Bíblia estão ligados a atitudes simples na terra. E eu poderia ficar aqui citando para você exemplos e mais exemplos a noite inteira, e a gente ficaria aqui a noite inteira só fazendo isso, porque a Bíblia só tem isso. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que o extraordinário é realizado por Deus, mas ele conta com atitudes na terra para que ele aconteça. O extraordinário que é realizado por Deus, e só Deus pode realizar milagres, e só Deus pode fazer coisas extraordinárias, mas ele escolheu realizar o seu extraordinário através de atitudes na terra. Você é uma manifestação do extraordinário de Deus onde você está inserido. Você é um instrumento de milagre onde você está inserido. O lugar que Deus te colocou, Ele quer manifestar coisas extraordinárias naquele lugar através da sua vida. Amém, querido? Você recebe isso? Mas tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Não dá para dormir no ponto. Às vezes Deus quer fazer coisas assim, do teu lado, e você está lá, marcando bobeira. Está lá, de braço cruzado, achando que não é contigo. Cara, está do teu lado. Deus quer manifestar coisas extraordinárias na sua vida, mas você está achando que as coisas vão acontecer assim, como um passe de mágica. Geninho da lâmpada. Você esfrega, pum, aparece um gêniozinho azul para você, voando assim na sua frente, dizendo, olha, meu filho, fala os 3 desejos que você quer que eu realize. Você acha que Deus é assim? Eu acredito que não. Até porque aquele gênio é feio pra caramba, né? Deus é extraordinário, Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida, através das nossas atitudes. Amém? Por isso eu quero compartilhar com você um texto que me inspira demais. João, capítulo 6, fruto de um dia extraordinário, um dia que Jesus fez algo extraordinário na terra. Um dia que, a partir de 5 pãezinhos, de 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Quer coisa mais extraordinária do que essa? Algo extraordinário que acontece na terra. João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao 14. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, por favor, porque nós vamos vasculhar esse texto. Eu vou pegar alguns princípios nesse texto que eu entendo que são importantes, que você precisa se atentar para eles. É claro que eu não esgoto esse assunto aqui, é claro que eu não vou esgotar o texto aqui, mas eu vou pegar algumas coisas importantes. Eu preciso que você me acompanhe. Se você tiver uma caneta, se você tiver um papelzinho aí, quiser anotar, porque eu vou te dar alguns princípios. É claro que isso, ao longo da semana, também será estudado nas células. Se você ainda não tem uma célula, nos procure no final do culto, eu posso te indicar uma. E isso vai ser ruminado, vai ser meditado na semana, nas células também. João capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu,
200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Eu mencionei 10.000 pessoas, porque as mulheres e crianças naquela época não eram contadas. Então, se você faz uma conta rápida aí, você percebe que isso passa de 10.000 pessoas. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, ou seja, não teve mesquinharia, não. Foi banquete. Não é um cada um, não. Sabe aquela história de um cada um? Que a gente, às vezes, faz lá no final de mês, um bifezinho lá na nossa casa, um cada um, né? Tem um para mim, um para você e acabou. Se chegar uma visita, vai ter que, sei lá, dar um jeito. Orar para que Deus multiplique. Lá o negócio foi com sustância. A Bíblia diz que eles receberam o suficiente para comer. E disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então ele os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Feche os teus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa noite. Pedimos que nesse momento o Senhor ministre ao nosso coração, que a Tua palavra, que é rica, eficaz, que é suficiente para nós, ela encontre, Deus, um lugar fértil no nosso coração, que haja mudança, que haja frutos, que haja transformação, que haja restauração através da Tua palavra. Libera algo na nossa vida nessa noite, Jesus. Nos dá direção, respostas, ó Pai. Atua, Senhor, de uma maneira particular na vida de cada um dos Teus filhos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, Jesus fazia coisas extraordinárias na terra. Como eu disse, Ele curou, Ele ressuscitou pessoas, Ele libertou pessoas, Ele transformou vidas, transformou famílias inteiras, restaurou pessoas da vergonha, restaurou pessoas da escassez, restaurou pessoas de uma vida, sabe, limitada, aquém, e trouxe para uma vida abundante, uma vida plena. Em João 10:10, ele vai dizer que ele veio para que as pessoas tivessem vida e vida abundante, para que as pessoas vivessem uma vida plena. Ou seja, Jesus, nos 3 anos que ele percorreu no seu ministério aqui na terra, além de fazer discípulos, além de instruir e influenciar pessoas para que andassem com ele, para que os enviassem depois, Jesus também restaurou a vida de muita gente. Há registrado aqui apenas uma parte. A Bíblia nos diz que nós não teríamos como registrar todos os grandes feitos que Jesus fez na terra. Eu entendo que o que conseguiu chegar nas nossas mãos foi o suficiente para a gente perceber que Jesus é poderoso, que Jesus faz coisas extraordinárias na terra, que Jesus é capaz de restaurar e de transformar a nossa vida. Amém, irmão? Você está comigo? Amém? É suficiente. Coisas que Ele fez que nós nem sabemos. Olha que interessante. E aqui, João capítulo 6, não é diferente. Você percebeu que aqui há um evento extraordinário acontecendo? Jesus está ensinando o dia todo. E após um tempo de ensino, uma multidão é ajuntada. O capítulo 5 vai dizer que ele cura um paralítico com 38 anos nessa situação. Há 38 anos ele estava nessa situação, e o paralítico lá no tanque de Betesda, e aquela cura, houve um rebuliço naquela região.
E ali iniciou uma discussão com os religiosos, com os fariseus, porque além de Jesus curar um paralítico, ele cura num sábado, e ele começa também a falar da relação que ele tinha com Deus Pai. Ele começa a dizer e chamar Deus de Pai, começa a dizer que o Pai se relaciona com ele, e o Pai e o Filho e o Pai. Ele começa a falar sobre a sua relação com Deus, e o denominando como seu Pai, o Abba Pai, o Paizinho. E isso causa um furor nos religiosos. E o capítulo 5 todo, Jesus, então, está ali respondendo algumas coisas, está ali no capítulo 5 todo, administrando aquela situação. Algum tempo depois, ele passa para outra margem do Mar da Galileia, e uma multidão segue Jesus por conta dos sinais que ele apresentava. Afinal, ele curou um rapaz que há 38 anos permanecia naquela situação. Imagina como isso chegou, como essa notícia chegou no ouvido das outras pessoas. Todo mundo querendo saber quem era esse homem, todo mundo querendo saber quem era Jesus. Uma multidão se ajunta e Jesus diz assim: a gente precisa dar de comida para essa galera aí. A gente precisa alimentar essa turma. É interessante que o relato de João, ele nos dá algumas informações que os outros evangelhos não nos dão. E os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também vão nos dar algumas informações que João não nos dá. Eles se completam. Depois eu até te aconselho a ler sob a ótica de Mateus, de Marcos e de Lucas. Esse mesmo relato você vai perceber algumas diferenças. Mas, em linhas gerais, uma grande diferença que João nos dá aqui é que vai nos dizer que aquela multiplicação, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, eles vêm de uma marmitinha de um menino. Uma criança, um rapaz. Nós não sabemos quem é essa criança, nós não sabemos onde está a família dessa criança. Eu imagino que essa criança, ela sai de casa e a mãe dessa criança, se não estava ali com ela, diz assim: olha, meu filho, leva esse lanchinho para você, leva essa marmitinha para você não ficar com fome. Mal sabia essa mãe que aqueles 5 pães e 2 peixes só ia ser surrupiado. Os discípulos encontraram: não, olha, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Será que dá para alguma coisa? Ele foi descoberto no meio daquela multidão, aqueles 5 pães e 2 peixes. E a criança, para dividir as coisas, é um negócio. Sim ou não? É meu. Mas divide, meu filho. É meu, mas tem bastante. Você tem 5 pães aí. Não, é meu, não divido. E aquele menino, de uma maneira muito, altruísta, ele coloca à disposição aqueles 5 pães e 2 peixes, e algo extraordinário acontece naquele lugar. Uma criança é usada, um menino é usado, para que algo novo seja estabelecido na terra. O simples que se transforma no extraordinário. O simples, o frágil, o que ninguém dava nada. Se você não sabe, as crianças na época de Jesus eram mais desprezadas do que as mulheres, por exemplo. As mulheres eram muito desprezadas, as crianças mais ainda. Por isso que Jesus vai dizer: olhe para essa criança, porque ela é o modelo do reino dos céus. Seja como uma criança, porque a criança é o modelo do reino dos céus. Jesus inverte totalmente os papéis. Jesus, ele vem gerar algo totalmente novo na terra, dando uma criança um lugar de modelo, de referência. O simples abrindo as portas para o extraordinário. Amém? Deus nos convida nessa noite, então, a cooperar com Ele para que o extraordinário aconteça. Querido, em nome de Jesus, há algo que você pode fazer, há algo que está destinado a você fazer para que o extraordinário aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem sabe você não viveu ainda coisas que você esperava, coisas que você almejava. Quem sabe você não viveu promessas ainda, porque você não está percebendo que essa promessa, esse extraordinário, precisa acontecer através de você. Através de atitudes suas, coisas que Deus quer te mostrar, coisas que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Entenda uma coisa:
Deus não vai fazer nada para você, Deus não vai fazer nada por você antes de fazer em você. Por isso que o milagre passa por atitudes humanas na terra. Amém, irmãos? Não seria mais fácil se Deus só curasse? Não seria mais fácil se Deus só libertasse? Não seria mais fácil se Jesus só multiplicasse os pães? Sim ou não? Seria ou não seria bem mais fácil? Mas o que eu e você aprenderíamos com isso? O que os discípulos aprenderiam com isso? O que essas pessoas que estavam aqui presenciando esse milagre aprenderiam com isso? Absolutamente nada. Na minha opinião, Jesus manifesta o extraordinário através de atitudes na terra, para que eu e você sejamos moldados, para que eu e você, nós possamos aprender com as nossas experiências de fé. Por isso que o extraordinário, muitas vezes, ele acontece num processo. Ele acontece não de uma hora para outra, mas ele vem de um processo, e muitas vezes o resultado final é fruto do que Deus já está trabalhando na sua vida há muito tempo. O que nós podemos aprender aqui? Eu quero liberar para você nessa noite algumas atitudes que, para mim, elas são fundamentais para o extraordinário acontecer naquele dia. Para que mais de 10.000 pessoas fossem alimentadas de uma maneira extraordinária naquele dia. Algumas coisas que eu quero compartilhar com você, simples, porque o extraordinário, sim, acontece por atitudes simples, coisas corriqueiras, atitudes cotidianas, que nós muitas vezes não observamos. A primeira coisa, para viver o extraordinário, então, na terra, primeiro, supere seu orgulho. Diga comigo, meu orgulho precisa ser superado. O extraordinário acontece a partir de uma atitude humilde e singela. Verso 8 e 9, veja comigo. O texto nos diz que outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Como eu já comecei, como eu já falei, para a simplicidade desse rapaz, dessa criança, desse menino. Alguém esperaria que mais de 10.000 pessoas seriam alimentadas através da atitude de um menino de levar 5 pães e 2 peixes? Será que alguém consideraria isso? Nem mesmo os discípulos consideraram. Jesus, como sabia de tudo, ele lança uma pergunta. Se você vê comigo, por exemplo, aqui o verso 5, olha, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Olha o verso 6. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia de tudo. Como eu disse, milagres precisam ter um fundo pedagógico, terapêutico, porque senão não serve de nada. Senão apenas é mais um sinal na terra. Milagres, coisas extraordinárias se manifestam para nos moldar também, para nos transformar, para gerar algo novo em nós. Então Jesus sabia do que ele já ia fazer, mas ele pensando, eu preciso trabalhar esses discípulos, porque daqui a pouco eu não vou estar mais com eles. Eles precisam agir sozinhos, eles precisam entender das dinâmicas do reino por eles mesmos. Então Jesus chama Filipe e diz assim: Filipe, como é que a gente vai alimentar esse povo todo? Jesus está de alguma maneira testando o coração de Filipe. Jesus está de alguma maneira expondo o que estava no coração de Filipe. E aí a Bíblia continua dizendo que o outro discípulo, e aí Filipe diz que, olha, a gente precisaria de pelo menos 200 denários para alimentar esse povo todo. Muito dinheiro para eles, naquela época, muito dinheiro. Não tinha como, eles não tinham tudo aquilo para fazer isso. Um denário equivalia à diária de um trabalhador.
Faz as contas quanto isso daria. Não daria para comprar comida o suficiente. E aí a Bíblia diz que outro discípulo entra em cena, André, apresentando, aí eu imagino que o André descobriu o menino no meio da multidão, disse assim, vem cá, garoto, vem cá, rapaz. Não sei se o menino tentou fugir ou não, acho que não, mas pegou o garoto, carregou ele, aqui Jesus, aqui, ó, chama esse garoto aqui, 5 pães, 2 peixes. Se a gente dividir, dá para os 12. Ou para os 13, né, porque Jesus estava lá também. 13,5, porque tinha um menino, uma parte tinha que ir para ele. Se a gente dividir, Jesus dá para a gente. E aí ele pergunta, mas o que é 5 pães para essa multidão toda? Não dá. Jesus, vem para o meu cantinho aqui. Para a gente dá. Não espalha a notícia. Mas para todo mundo não dá. Ou seja, pelas vias naturais, você vai perceber onde eu quero chegar. Pelas vias naturais, o menino não seria notado. Pelas vias naturais, o menino com 5 pães e 2 peixinhos, para uma multidão daquelas, nem seria notado. Ainda mais, como eu disse, as crianças eram desprezadas até mais do que as mulheres naquela época. Querido, quantas vezes a nossa altivez, o nosso orgulho, nos torna cegos diante das soluções que Deus está nos apresentando dia a dia. Quantas vezes há um menino com 5 pães e 2 peixes do seu lado, como uma solução de Deus para que você viva o extraordinário, mas o teu orgulho o impede de vê-lo? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Se o extraordinário se manifesta através de atitudes na terra, o teu orgulho precisa ser superado, a tua vaidade precisa ser superada, para que você então possa viver coisas novas na terra. Provérbios 16, 18 diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. Pessoas orgulhosas, altivas, não consideram se humilhar, não consideram, se rebaixar, não consideram pedir ajuda. Pessoas orgulhosas, altivas, não vivem coisas extraordinárias, porque extraordinário e orgulho não se casam, não estão casados entre si. Deus não abençoa atitudes orgulhosas, Deus não abençoa atitudes altivas. O que é um menino? O que são 5 pães e 2 peixinhos? Nas mãos dos homens orgulhosos não é nada, mas nas mãos de Deus é suficiente para promover milagres extraordinários na sua vida. Quem sabe, querido, a solução está do teu lado, mas a tua prepotência, a tua altivez, o teu narizinho em pé, não está permitindo que você enxergue o que Deus está gerando na sua vida. A solução não vem de fora. A solução não vem num cavalo branco, numa carruagem. A solução não vem, num show pirotécnico. A solução vem do simples. A solução vem das coisas pequenas. Aquilo que você já tem, aquilo que já está diante de você. Quem sabe é algo que Deus quer despertar para promover uma realidade na sua vida. Em 2º livro dos Reis, capítulo 4, conta a história de uma viúva que estava enfrentando uma situação muito difícil. Ela perdeu o seu marido, os credores estavam na sua porta para pegar o seu filho, para sanar a dívida. E ela procura o profeta, e o profeta diz para ela, o que você tem na sua casa? Estão lembrados desse texto? E aí ela diz, eu não tenho nada, senão um pouquinho, uma botija de azeite. E aí o profeta diz assim, olha, então vai pedir na sua vizinhança toda vasilhas vazias. Meu Deus! O orgulho não deixa muita gente fazer isso. Eu? Pedir vasilhas vazias na minha vizinhança? Para todo mundo e mais um pouco saber da minha história? Eu fazer isso? Abrir a minha vida assim? Eu pedir ajuda? Aquela mulher nos ensina uma lição de humildade fantástica. Além de outras coisas, a Bíblia diz que ela vai pedir um monte de vasilha vazia na sua casa. Primeiro ela abre a sua vida para o profeta, depois ela obedece o profeta, ela vai buscar as vasilhas vazias, e a Bíblia diz que ela começa a encher com aquele pouquinho de azeite que ela tinha. Olha o simples de novo aí aparecendo. O azeite não podia se multiplicar,
sem as vasilhas? O azeite não podia se multiplicar sem a atitude da mulher? Percebe como Deus sempre quer nos ensinar uma lição, queridos? Percebe como as coisas de Deus não são assim, não são mágicas? Deus tem um processo, uma maneira de trabalhar. Ele pede para a mulher, vai lá, pega as vasilhas vazias, ela pede para as vizinhanças, e ela começa a derramar o azeite, e a Bíblia diz que o azeite começa a encher as vasilhas, uma atrás da outra, e enche uma atrás da outra, até o momento que acaba, e quando ela vê, tem um monte de vasilhas cheias de azeite. E aí o profeta diz, agora vende tudo e paga a tua dívida. Mas percebe que o orgulho, a altivez daquela mulher precisou ser quebrado. Querido, em nome de Jesus, eu não sei como é que essa palavra te afeta nessa noite, mas quem sabe há coisas extraordinárias que Deus quer liberar sobre a sua vida e só não liberou ainda porque o teu orgulho está impedindo. Quem sabe o teu orgulho está te impedindo, por exemplo, de perdoar ou de pedir perdão a alguém. Quem sabe o teu orgulho está te impedindo, por exemplo, de pedir ajuda a alguém. Quem sabe o teu orgulho está te impedindo, por exemplo, de abrir o teu coração com alguém. Há mais de 2000 anos atrás, Deus usou o menino, e hoje Ele continua usando outras coisas simples para manifestar o extraordinário na sua vida. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus usa um rapaz, um simples garoto, que nós não sabemos nem o nome. Se você for lá, por exemplo, na história de Naamã, em Reis também, na história de Naamã, você vai perceber que uma escrava começa a desencadear um processo de cura no general da Síria. A escrava que ele tinha levado para sua casa, para ser escrava, para servir a sua esposa, ela começa a desencadear um processo de cura, porque ela fala do profeta ao general. Ela diz assim para sua senhora, para sua dona, para sua patroa, ela diz assim, olha, se o meu senhor procurasse o profeta, certamente o profeta iria curá-lo, certamente Deus iria tocar nele. Percebe? Uma escrava naquele lugar começa a desencadear um processo extraordinário de cura sobre a vida de um general. E depois, diante do profeta, o profeta pede, mergulha 7 vezes. E naquele momento o general diz assim, que história é essa, mergulhar 7 vezes? Lá na minha região, no meu país, tem rios muito melhores do que esse rio aí, por que eu teria que mergulhar? E aí, olha Deus fazendo de novo, a Bíblia fala que o servo do general, o empregado diz assim, meu senhor, se ele tivesse pedido uma outra coisa, certamente o senhor faria. Por que não fazer uma coisa tão simples, mergulhar 7 vezes? Querido, muitas vezes o orgulho nos impede, nos amarra, nos paralisa. Em nome de Jesus, se você quer viver o extraordinário, seja humilde, supere o orgulho e perceba o que Deus quer gerar na sua vida. Perceba o que Deus quer fazer. Perceba as portas que Deus quer abrir. Mateus capítulo 18, verso 4, Jesus diz, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então a primeira atitude que eu vejo aqui, eu quero deixar isso muito frisado para o seu coração, é supere o orgulho. Segundo lugar, vença a dúvida. Diga comigo, dúvida e extraordinário não podem estar no mesmo lugar. O extraordinário é manifestado por uma atitude de superação da dúvida. Verso 9, a pergunta que é liberada sobre o discípulo para Jesus é, o que é isso para tanta gente? Em Mateus capítulo 14, esse mesmo relato, os discípulos falaram assim, respondeu Jesus, eles não precisam ir, ou seja, os discípulos estavam pedindo para que a multidão fosse embora. Jesus disse assim para eles não precisam ir, deem vocês mesmos algo para comer. O verso 17, e eles lhes disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Em outras palavras, os discípulos estão dizendo, nós não temos mais nada a não ser isso, e isso não dá para alimentar todo mundo. Irmão, em vias naturais, realmente não dá. Mas percebe
que Jesus está tentando promover fé nos discípulos, Jesus está tentando provocar uma atitude de fé nos discípulos. Ele pergunta para Filipe, André entra na história, ou seja, nisso ele está envolvendo um diálogo com os 12 ali. Eu imagino que os 12 ali estão reunidos, discutindo como é que eles vão fazer. Jesus pediu para alimentar, e agora o que a gente faz? Uma segunda atitude que eu e você precisamos ter é superar também a dúvida. A dúvida também nos paralisa. Quantas vezes você paralisou diante de um desafio porque duvidou? Quantas vezes você achou que não ia dar? Quantas vezes você achou que não ia conseguir terminar? A dúvida é paralisante, a dúvida lança questionamentos ao nosso coração. Deus quer que você, em qualquer situação, aplique fé sobre a sua vida, porque sem fé, eu e você não viveremos o extraordinário de Deus nos dias de hoje, querido. A fé é um dom de Deus. Coisas que você vive pelas suas próprias forças, você conquistou. Coisas que fogem das tuas forças, só Deus pode fazer. E você só consegue discernir isso por meio da fé. Eu pergunto a você, o que Deus está te pedindo hoje como atitude de fé? O que Deus está te pedindo na sua vida particular como atitude de fé? O que Deus está te pedindo como passo de fé? Marcos 9, 23, Jesus vai dizer que tudo é possível àquele que crê. É interessante que o contexto dessa palavra de Jesus há um questionamento. O pai do menino pergunta para Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, então faz, ajuda o meu filho. E aí Jesus responde aquele pai dizendo, como assim? Se eu puder fazer alguma coisa? Jesus também dava esporro, viu, gente? Não acho que Jesus era também tranquilinho, não. Tem hora que Jesus dava uns pá, tipo um tchá. Se eu puder fazer alguma coisa, e aí ele diz, tudo é possível àquele que crê. Quantas vezes Jesus pergunta para você isso? Como assim? Se eu puder fazer isso? Como assim? Se eu puder abrir essa porta? Se eu puder curar? Calma aí, tudo é possível àquele que crê. Querido, então, em nome de Jesus, aplique fé. A fé é o escudo. A fé é uma das partes da armadura de Deus para você. Não é você que vai desistir dos propósitos de Deus na sua vida. Não, é o diabo que vai desistir de você, porque você vai aplicar fé em todas as áreas da sua vida. A sua fé precisa ser maior do que a sua dor. A sua fé precisa ser a sua identidade. A sua fé precisa ser maior do que a sua dúvida. A dúvida provém do coração, a fé provém dos céus, e Deus já deu para você fé suficiente para você enfrentar toda e qualquer situação da sua vida e viver coisas extraordinárias da terra. A fé é dom de Deus. Irmãos, nós somos muito covardes, nós somos muito seguros, nós queremos tudo certinho, tudo prontinho. Se não tiver um chão, a gente não pisa. Não, eu só dou um passo se o chão estiver ali. Não tem chão, eu não piso. Querido, dê o passo e Deus vai colocar um chão para você. Dê o passo e Deus vai abrir o mar para você. Dê um passo e as muralhas vão cair diante de você. Aplique e exerça a sua fé do dia a dia para viver coisas extraordinárias na sua vida. Mas não, tem gente que precisa, pegar, ver, apalpar, sentir. Deus precisa falar 30 vezes, porque se não confirmar 30 vezes, não faz. A pessoa chega assim, pastor, estou esperando confirmação. Está esperando há quanto tempo? Há 1 ano confirmação. E Deus já deu um monte, Deus já deu palavra, Deus já deu um monte de direção, e a pessoa está lá esperando confirmação, confirmação e confirmação. Misericórdia. Em nome de Jesus, querido, a fé é suficiente, caminhe em fé, dê um passo. Se Deus pediu para você pular do barco, pule. Ele vai te sustentar sobre as águas. Se Deus pediu para você dar passos, dê passos. Se Deus pediu para você estabelecer aliança, se estabeleça. Se Deus pediu para você dar esse aval, esse passo de fé, dê esse passo de fé. Mas, por favor, não seja paralisado pela dúvida. Amém?
Terceiro lugar, obedeça mesmo sem entender. Diga comigo, obedecer mesmo sem entender. O verso 10, eu vejo mais uma atitude aqui que Jesus... Veja bem, tudo isso acontece antes da multiplicação. Vocês percebem? Jesus podia só chegar lá e multiplicar. Vocês estão comigo? Vocês percebem isso? Jesus podia só chegar lá, me dar os 5 pães aqui. 5 pães? Me dá aqui. Tá, distribui. Podia fazer isso. Olha o enredo do milagre. O verso 10, ele diz assim, manda o povo assentar. Olha o desafio para os discípulos. Por enquanto, só tem 5 pães e 2 peixes, querido. Não tem nada ali, não tem multiplicação nenhuma. Só tem 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o povo é organizado em grupos com 5 pães e 2 peixes. Qual é a atitude que eu tiro aqui? Obedecer mesmo sem entender. Nem sempre eu e você vamos entender o que Jesus nos pede. Nem sempre eu e você vamos entender o que Jesus está querendo da gente. Mas, querido, entenda uma coisa, a obediência nos insere na dimensão de viver o que Ele nos prometeu. É só a obediência que vai te inserir nessa dimensão. Se eles não se assentassem, não se dividissem em grupo, não distribuíssem os 5 pães e 2 peixes, eles não seriam multiplicados, porque o extraordinário acontece a partir de atitudes na terra. A obediência vem antes. Diga comigo, a obediência vem antes. As coisas não mudam, preste atenção, na minha vida, quando eu simplesmente falo com Deus. Não, elas mudam quando eu falo, ouço e pratico o que Deus fala comigo. Ou seja, sem obediência, não há a prática do que Deus nos entregou. A obediência é a fé em prática. Não adianta você dizer que crê se você não obedece. A obediência é a sua fé em prática. É a sua fé na vivência. A obediência nos protege. A obediência libera a bênção da presença. Em Mateus 28, Jesus vai falar sobre isso. Vá lá depois e vê. Ao obedecer, Jesus promete que estaria com os discípulos até o fim dos tempos. Em Lucas capítulo 11, verso 28, diz, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ou seja, não é só ouvir, é ouvir e obedecer. Amém? Se Jesus está pedindo para você, com 5 pães e 2 peixes, se organizar para alimentar uma multidão, obedeça, porque Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Quem sabe você está aí liderando uma célula, sua célula está estagnada, está parada. Querido, em nome de Jesus, apenas obedeça, descanse na obediência. Porque a obediência sua fará você alimentar uma multidão. A sua obediência te liberará para pastorear uma multidão. Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga perceber. Obedeça. Viva debaixo de obediência. A rebeldia é a identidade de Satanás. A identidade dos filhos é a obediência. Entenda isso. O caráter do diabo é ser rebelde. É a desobediência. Ele se rebelou contra o Pai. Ele se rebelou contra Deus. E agora ele é o Deus da desobediência. Por isso ele tem os filhos da desobediência. Mas nós somos os filhos da obediência. Nós obedecemos porque nós confiamos e Deus é digno de confiança. Então o que Ele prometeu, você vai viver porque você obedece. Quarto lugar, agradeça pelo que você já tem em suas mãos. Diga comigo, agradecer pelo que eu já tenho. Ou seja, o extraordinário nas nossas vidas, ele vem de superar o orgulho, vencer a dúvida, obedecer mesmo sem entender e agradecer pelo que nós já temos em nossas mãos. Uma quarta atitude é essa. Verso 11 diz, então, depois de todo mundo organizado, olha só, Jesus toma os pães e dá graças. Gente, Jesus está ensinando.
Eventos extraordinários acontecem na terra a partir de atitudes simples. Cara, você quer viver algo extraordinário, mas nem lembra de agradecer pelo que você já viveu? Você quer almejar coisas extraordinárias, mas você nem se lembra de prestar atenção no que você já viveu em Deus, do que Deus já te deu, do que você já está vivendo? A gratidão, ela dá sentido para o nosso passado, ela traz paz para o presente e ela cria uma visão de futuro. Ela nos dá sentido, ela traz paz e ela cria uma visão. Nós precisamos entender a gratidão como um posicionamento. Bill Johnson vai dizer o seguinte: ter uma atitude de gratidão nos mantém saudáveis e vivos. Conversa com uma pessoa doente, principalmente nas suas emoções. Você vai perceber que as suas palavras, boa parte delas, são palavras de murmuração, são palavras de reclamação. Porque a gratidão nos mantém saudáveis, nos mantém vivos. Se você quer nutrir a sua vida interior, entenda, assuma uma posição de gratidão pelo que você já tem, pelo que você já recebeu. Querido, quando você se mantém numa posição de gratidão, você se mantém como alguém que já tem, que já recebeu algo. Vou te provar isso. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, em nome de Jesus, aceite e receba, você já é abençoado. Então mantenha-se uma posição de gratidão. Não viva como alguém que precisa, não viva como alguém que ainda não recebeu. Ore como alguém que já recebeu. Cristo já morreu por você, Ele já manifestou amor por você. Você, em Cristo Jesus, já foi muito abençoado em todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado, a sua casa já é abençoada, a sua família já é abençoada, os seus filhos já são abençoados, a sua vida já é abençoada. Assuma uma vida de constante gratidão e reconhecimento por aquilo que Deus já realizou na sua história. Amém? Levante tuas mãos aos céus. Vou te dar 10 segundos para você agradecer. Levante tuas mãos aos céus e verbaliza, tá? Não adianta orar em pensamento não, ok? Verbaliza, começa a agradecer, agradece pela tua família, agradece pelo teu trabalho, agradece pela tua vida, agradece pela tua saúde. Ah, pastor, mas está difícil essa área. Agradece antes, querido, faça como Jesus, Ele agradece com os 5 pães e 2 peixes nas mãos, e aí a multiplicação acontece. Tem gente que só agradece depois que a multiplicação chega. Agradeça para gerar a multiplicação, agradeça para gerar o extraordinário. Agradece pelo que Deus já fez, traga a memória. Veja como Paulo escreveu sobre você e sobre mim, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Agradece a Deus, querido. Agradece a Deus por aquilo que você não tem. Agradece antes, agradece pelo extraordinário, porque Deus já está gerando coisas extraordinárias na sua vida. Agradece pela salvação da sua família. Ah, pastor, mas a minha família não é salva. Mas agradece pela fé, agradece porque Deus cuida, agradece porque Deus gera coisas novas. Agradece por esse ano, agradece pelo mês de agosto, agradece já pelo mês de setembro, agradece pelos livramentos, agradece porque a provisão dele não falha, agradece porque a cura chegou, agradece porque a cura já foi liberada, agradece porque Jesus já morreu por você, agradece porque você já é muito amado por Ele, agradece porque Ele tem um amor impressionante sobre a sua vida, agradece porque mesmo que as coisas não saíram como você esperava, Ele está no controle de tudo e Ele tem um plano a teu respeito. Ele tem um sonho a teu respeito, Ele tem propósitos a teu respeito. Então levanta tuas mãos aos céus e agradece a Ele.
Senhor, nós te damos graças nessa noite, porque o extraordinário, ele já acontece, já aconteceu na nossa vida. Nós te damos graças pelo teu cuidado, pelo teu livramento, pela tua provisão. Nós te damos graças, Senhor, por todos os benefícios, por todas as bênçãos. Nós te damos graças, porque nós somos muito abençoados. Aleluia! Você pode aplaudir a ele, querido? Por favor. Aleluia! Nunca se esqueça da gratidão. A gratidão é um posicionamento. Para de viver como pedinte. Para de viver como alguém que nunca tem nada. Para de viver como alguém que fica pedindo e pedindo e pedindo e sai por aí pedindo, reclamando, se rastejando, como se as pessoas tivessem pena de você. Para de ser ingrato, por favor. A Bíblia fala que você já foi abençoado, você é rico. Alguns receberam, outros ficaram com medo. Eu sou rico, querido. Porque Deus já disse que eu sou. Amém? Tem alguns que pensam que riqueza só tem a ver com dinheiro. E, infelizmente, esses são mais pobres do que muita gente. E eu termino com o verso 11. Diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Quero chamar a sua atenção. Ainda são 5 pães e 2 peixes. A quinta atitude, e eu termino com ela: desenvolva uma vida doadora. Tem gente que quer viver coisas extraordinárias, mas nutre um coração egoísta. Vive para si mesmo. E quando eu falo de doação, eu não estou falando daquela roupa que você pegou lá, que não te serve mais, que está toda mofada no teu guarda-roupa, e você diz assim: lá na igreja está precisando, o Ministério de Ação Social está precisando, vou levar essa roupa aqui para lá. Vou levar. Você pode fazer isso também. É claro que você lava antes, você deixa cheirosinho antes, você passa lá, joga na máquina, passa a roupa, e você traz para a igreja, tá? Não traz a roupa mofada não, por favor, porque aquilo que não serve para você, não serve para ninguém, ok? Mas isso é uma atitude importante, mas isso é um momentos de doação. Quantas vezes você faz isso por ano? 1, 2, 3, 4, 5 no máximo? Aquela faxina? Isso são momentos de doação. Eu quero aqui ampliar essa temática para uma vida de doação. Coisas extraordinárias acontecem quando eu reparto o que Deus tem me dado com outras pessoas. Você entendeu? Amém? Aquilo que eu recebi, eu reparti. Querido, em nome de Jesus, foi isso que Jesus fez. Jesus pede para os discípulos: distribuam os pães, repartam com eles. O que vocês têm, repartam com eles. Nós somos chamados a repartir o que nós temos recebido. Marcos capítulo 10, 43 e 45, diz assim: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe como o extraordinário acontece na sua vida? Quando você se entrega, quando você reparte a sua vida, o que você já tem recebido com outros que estão famintos do teu lado. Querido, tem pessoas no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio, na tua vizinhança, que estão famintos, e você tem pão para dar para eles, porque você serve na casa do pão, você tem pão para alimentar a fome de pessoas que estão famintas lá fora. Eu não estou falando só, sabe, do que muita gente faz, e é muito louvável isso, projetos sociais, de levar comida
para os mendigos, moradores de rua. Eu não estou falando disso, mas é muito louvável quem faz isso, e eu aprovo isso e acredito que tem que fazer mesmo. Eu estou falando de uma vida de doação. Estou falando de alimento espiritual. Existem pessoas famintas do teu lado, e não é de pão físico, não. É de pão afetivo, de pão espiritual. E você está pensando no seu extraordinário, cara. Você está pensando na tua bênção, você está pensando na tua cura que não chegou, você está pensando no teu problema. E Deus está dizendo, meu filho, eu vou fazer, sabe, em você, quando você se liberar dessa agenda tua e começar a alimentar as pessoas que estão do teu lado. Peter Drucker diz que a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Mas tem gente que acha que viver muito é viver bem. A gente não fala isso? 99 anos, festa de aniversário para 100 anos. Viveu bem. A pessoa faleceu com 94 anos. Ah, viveu bem, viveu bem. Nem sempre, querido. Nem sempre. Nem sempre. A medida da vida não é quanto eu tenho de idade. A medida da vida é quando eu me dou. É quando eu vivo para Ele. É quando eu gasto e invisto a minha vida no reino dEle, na vontade dEle. É quando eu estou disposto a repartir o que eu tenho recebido. Você tem sido abençoado nessa casa? Sim ou não? O quanto você reparte com o que você é abençoado toda semana? O quanto você reparte com cada palavra que você é liberada sobre a sua vida toda semana aqui? Se você quer viver o extraordinário na sua história, aprenda a repartir o que você já recebeu. Amém? Vamos colocar de pé? Quero orar por você. Minha pergunta para você é: o que é que você tem em suas mãos? O que representa hoje para você esses 5 pães e 2 peixes? Lembre-se, de atitudes simples, Deus quer gerar coisas extraordinárias na sua vida. Mas Ele não vai fazer sem você. Ele não vai fazer por fazer. Ele não vai fazer como um passe de mágica. A minha oração nessa noite é para que o extraordinário aconteça sim na sua vida. Mas aconteça, sabe, algo primeiro dentro de você. Antes de acontecer algo fora. Antes do extraordinário alcançar a sua família, alcançar, sabe, as coisas que você tanto almeja, ele aconteça aqui, ó. E daqui ele saia, e daqui ele emane, e daqui ele alcance outras vidas. Cara, é de dentro para fora. Que Deus quer fazer através de você, Ele vai fazer antes em você, sabe, te dando um coração novo, fazendo coisas sobrenaturais na sua vida, coisas extraordinárias em você. Como aquela multidão foi alimentada, você hoje, querido, pode ser alimentado aqui também. Há pão na casa do pão disponível para você. Nesse lugar. Amém? Quero orar por você. Quero terminar essa celebração, esse culto aqui no altar. Quero convidar você a fazer como aquele menino, sabe? Trazer aqui os seus 5 pães, os seus 2 peixinhos e dizer assim: Jesus, é a partir daqui, a partir desse cara aqui, que o Senhor precisa mover. Então eu estou aqui. Meu orgulho fica para o lado, sabe, a minha dúvida fica para o outro lado, sabe, a minha desobediência fica lá atrás. Eu estou aqui, me doando, me entregando, me colocando nas tuas mãos, dizendo: faz em mim, que eu seja esse instrumento, que eu seja esse menino, que eu seja essa pessoa.
Eu deixo de lado o que me prende, o que me paralisa, porque eu quero viver coisas extraordinárias na minha vida. Querido, Jesus quer você. Ele quer, o que Ele quer está aí, você já tem, está dentro de você. Basta você dizer para Jesus: Jesus, está aqui, eu apresento para você. Está aqui as minhas imperfeições, está aqui as minhas preocupações, está aqui as minhas angústias, está aqui o que eu não consigo, está aqui. E eu acredito que coisas extraordinárias podem acontecer na terra, quando você tem uma atitude assim. Amém? Quero convidar você então a sair do seu lugar, como aquele menino, e trazer os seus 5 pães e 2 peixes. Apresentar a Jesus. Dizer a Ele o que está no teu coração. Dizer a Ele o que está na tua vida. Sai do seu lugar. Apresente a Jesus os seus 5 pães e 2 peixes. Apresente a Ele o que você traz. O que você traz nessa noite, querido? Nós vamos orar. Traga os seus 5 pães e 2 peixes. Você só tem 5 pães e 2 peixes, não tem problema. É isso mesmo que Deus quer fazer. É isso mesmo. É os 5 pães e 2 peixes que Deus quer usar. É os 5 pães e 2 peixes que Deus quer manifestar a vontade dEle na terra. Traga, ofereça, dedique, coloque, entregue, doe. Jesus, é o que eu tenho. É o que eu tenho. 5 pães e 2 peixes. Isso representa o meu tempo. Isso representa as minhas motivações. Isso representa a minha vida. Isso representa o meu coração. Isso representa o que está dentro de mim. É o que eu tenho. Não é muito, mas é o que eu tenho. Querido, às vezes você está esperando coisas extraordinárias acontecerem na sua vida por coisas que você ainda não tem. É o que você já tem. É o pouco que você tem que Deus vai fazer muito. É o pouco que você tem que Deus vai fazer algo grande. É o pouco que você tem que Deus vai gerar coisa nova. É o simples, é o pequeno que Deus gera coisas extraordinárias. Momentos e os dias meus, meu respeito. Apresenta Jesus, querido. Apresenta Ele. O milagre começa aí. Apresenta Ele. Senhor, está aqui os meus 5 pães e os 2 peixes. Está aqui, Jesus. Eu te apresento, Jesus. Eu te apresento. É pouco, é quase nada, mas é o que eu tenho. Está aqui, Jesus. É quase nada, mas é o que eu tenho. É o que eu tenho. É o que eu sei fazer. É o que eu consigo fazer. É o que eu consigo fazer. É o que eu consigo entregar hoje. Está aqui, Jesus. Sabe os seus 5 pães e 2 peixes? É um caráter que precisa ser transformado. Quem sabe os seus 5 pães e 2 peixes? Sabe, um desejo que precisa ser arrancado da sua vida. Quem sabe os 5 pães e 2 peixes representam algo que Deus precisa fazer em você, querido. Algo que Deus precisa fazer na sua vida, na sua história. Quem sabe é uma cura que Deus está fazendo no teu coração.
Eu não sei o que representa 5 pães e 2 peixes, mas todas as vezes que nós entregamos, algo sobrenatural acontece. Algo extraordinário acontece quando você oferece, quando você para de querer gerenciar e coloca diante do Senhor, do extraordinário, os 5 pães e 2 peixes. Algo novo acontece. Senhor, em nome de Jesus, recebe os 5 pães e 2 peixes do teu povo. Recebe os pãezinhos, os peixinhos. O Senhor sabe o que isso representa na vida de cada um. Quem sabe, Senhor, é algo que nós não conseguimos fazer. Quem sabe é algo que queremos fazer, mas não temos condições de fazer. Pai, em nome de Jesus, que os 5 pães e os 2 peixes sejam recebidos no teu altar nessa noite. Senhor, como o Senhor fez algo extraordinário naquele dia na Galileia, uma multidão foi alimentada, algo impossível, improvável. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra, ó Deus, do extraordinário, alcançando essa vida, essa casa, essa família, alcançando esse coração, em nome de Jesus. E os 5 pães se transformarão numa multidão alimentada. Nós emanaremos da tua vida em nós. Nós, Senhor, alimentaremos as pessoas. Nós, Senhor, sairemos aqui, ó Deus, emanando vida e alimento para as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que toda dúvida caia por terra, que todo orgulho caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, que toda ingratidão caia por terra. Em nome de Jesus, que todo egoísmo caia por terra. Nos dá, Senhor, essas atitudes, nos desenvolve nessas atitudes de doação. Ó Senhor, as atitudes de humildade, de fé, de coragem, de doação. Nos dá, Senhor, essas atitudes nessa noite, porque nós queremos viver o extraordinário nas nossas vidas, nos nossos dias, na nossa história. Nós queremos viver, Senhor, o extraordinário na nossa vida. E eu creio que o Senhor pode fazer, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está movendo, que o Senhor está realizando. Eu creio. E porque nós cremos, nós vamos ver, Senhor, coisas extraordinárias acontecendo na terra. Nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo na terra.